Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos aviso essa noite? Não temos aviso. Certo. Meus irmãos, é um privilégio poder estar compartilhando da palavra de Deus essa noite. O Senhor Deus tem trabalhado muito no meu coração acerca do assunto do serviço nosso como cristãos. Então, nessa noite, gostaria de meditar nesse assunto de uma forma um tanto diferente. Primeiro, eu queria conduzi-los a uma pergunta. Por que nós existimos? Ou até mais especificamente, o que nós fazemos com a nossa vida? O assunto sobre a razão da nossa existência é um assunto que intriga a nossa sociedade, a humanidade desde sempre. Os mais diversos estudiosos, filósofos já meditaram sobre esse assunto, já buscaram compreender as verdades acerca disso, se debruçar e encontrar respostas sobre essas perguntas. É algo que nós muitas vezes paramos para refletir em nossas vidas. Nós olhamos e paramos para pensar, para que eu existo? Qual é a razão de eu estar aqui nesse mundo? Para a maioria de nós cristãos, a gente resume essa pergunta a uma palavra, chamado. Em nosso meio isso parece uma coisa meio mística, Os cristãos, eles tendem a olhar para essa palavra, olhar para essa ideia do nosso chamado, como uma coisa que nós temos que estar o tempo todo orando a Deus, buscando revelações sobrenaturais, que Deus vai nos mostrar exatamente onde Ele quer nos colocar. Seja nossas profissões, seja qual é o chamado de Deus no ponto de vista mesmo do meu serviço, no que eu vou servir na minha comunidade, na minha igreja. Esse é um assunto imbuído de misticismo e coisas que a gente acredita que necessitam de revelações sobrenaturais. Mas fora da nossa bolha cristã, muitas vezes as pessoas lidam com esse assunto também. Isso é uma coisa que não é somente para nós, mas fora da nossa bolha é lidado muito com as palavras vocação, razão da existência, propósito de vida. E todas essas palavras são sobre a mesma pergunta: quem é você? Ou até mesmo, o que você está fazendo nesse mundo? Esse assunto é tão pertinente para a sociedade humana que nós temos construído diversas manifestações culturais sobre esse assunto. Quantos filmes nós não assistimos que possuem essa temática, A descoberta do meu chamado, O mitologista Joseph Campbell, no seu livro O Herói de Mil Faces, que é basicamente uma leitura obrigatória, caso você queira ser um roteirista ou escritor, ele descreve um conceito chamado da jornada do herói. Algo que é muito presente nas mais diversas histórias conhecidas, os grandes filmes épicos, clássicos, Star Wars, Senhor dos Anéis, até mesmo os Vingadores. Você olha para essas obras e você vê essa estrutura muito bem construída. Em todas essas histórias, o protagonista ou os protagonistas, eles passam por diversas etapas numa jornada de amadurecimento. E um desses momentos da sua jornada é o descobrimento do seu chamado. Bom, como eu falei, essa não é uma dúvida que só o mundo tem. Nós cristãos também nos fazemos essa pergunta. Também queremos respostas para esse questionamento. E hoje eu queria olhar à luz da palavra de Deus e explorar qual é esse chamado de Deus para nós, olhando para a jornada de um personagem muito conhecido das Escrituras, o apóstolo Pedro. Portanto, quero que, antes de nós irmos para o nosso texto mesmo, quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 5. E é o texto que eu quero trabalhar inicialmente com os irmãos essa noite. Antes disso, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, dia de domingo, dia do Senhor, para podermos prestar culto a Ti, Senhor. Não um culto que queremos prestar de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas vontades, Pai. Mas um culto inteiramente voltado para o Senhor. Queremos Te colocar no centro, Pai. Queremos que o Senhor tenha primazia nas nossas vidas. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra, nos ajuda a caminharmos nas Tuas Escrituras em busca da verdade, Pai. Que não sejam as minhas palavras aqui, mas o Teu Santo Espírito que fale ao coração dos meus irmãos aqui nessa noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de caminharmos para o texto dessa noite, é sempre bom nós olharmos para o começo, Eu quero ir para o texto de Lucas 5
que para mim é um dos textos mais maravilhosos dos evangelhos, é um dos textos onde temos justamente o início da jornada do apóstolo Pedro como apóstolo, como nós conhecemos. É a chamada pesca miraculosa, é o início de tudo, é o momento do seu chamado. No início, aqui nós estamos no início do ministério de Jesus, nós encontramos Pedro em uma cena muito comum na nossa vida. Ele está trabalhando, ele é um pescador experiente, cansado, frustrado de uma noite inteira de pescaria sem sucesso. Um esforço que ele depreendeu a noite toda sem resultado, não havia conseguido pescar um único peixe. E é nesse contexto ordinário, do dia a dia, em que Jesus está pregando a multidão, próximo de onde ele estava pescando, e a multidão vai se aglomerando e ele acaba entrando no barco de Pedro, que estava à margem do lago de Genezaré, o famoso mar da Galileia. E nesse contexto, ele entra no barco, ele pede para que Pedro vá um pouco mais para o fundo, e ele pede a Pedro que Pedro lançasse as redes novamente. E o texto nos fala, no verso 5, que Pedro responde da seguinte forma: em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Pedro obedece não porque ele entende tudo o que Jesus estava ordenando ali a ele, mas porque ele reconhece alguma autoridade em Jesus. Ele responde de prontidão. Ele não tinha contato, ele não tinha relacionamento com Jesus, mas ele o chama de mestre. Então, alguma autoridade Pedro reconhecia na figura de Jesus Cristo. E o resultado é uma pesca tão extraordinária que quebra qualquer categoria natural que Pedro houvesse conhecido na sua vida de pescador, né? Ele pede para que os seus amigos venham também e ajudem ele a poder recolher os peixes, porque havia tantos peixes na rede que ele não conseguia dar conta sozinho ali. E diante disso, Pedro, ele não celebra um milagre, ele não fala de prosperidade, ele não fala de sucesso, ele cai aos pés de Jesus. E no verso 8 ele fala: afasta-te de mim, porque sou pecador. Esse é um detalhe muito importante para nós entendermos o chamado cristão, porque o chamado cristão ele não começa quando achamos que nós estamos prontos, capazes, ou quando nós somos espiritualmente maduros. O chamado cristão, ele começa quando nós somos confrontados com a santidade de Deus e pela nossa própria insuficiência como pecadores. Antes de qualquer missão, antes de qualquer empreendimento que nós possamos depreender, vem a graça do Senhor sobre nossas vidas. Antes de qualquer serviço, de qualquer esforço, vem o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento que Jesus fala no verso 10, segunda parte, até o verso 11, ele fala o seguinte: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. É somente depois disso que Jesus chama Pedro para seguir. Depois que Pedro reconhece que ele era pecador, reconhece a sua situação diante de alguém que tem uma autoridade vinda do Senhor Deus. É somente depois disso que ele convida Pedro para segui-lo. Não porque Pedro era digno, não porque ele era alguém especial, mas exatamente porque Pedro não o era. O chamado nasce da graça e aponta para uma vida completamente reorientada diante do Senhor Jesus. A partir dali, Pedro, ele passa a aprender que seguir a Jesus não é sobre conforto, não é sobre um controle, não é sobre um sucesso pessoal que ele pudesse ter, mas é única e exclusivamente sobre confiar, obedecer e se deixar conduzir pelo Senhor Deus. Esse primeiro encontro, ele estabelece o fundamento para tudo que vai vir depois. A primeira verdade que precisamos compreender sobre o chamado cristão, chamado de Deus para nós, meus irmãos, é que ele não é um convite para uma vida fácil, mas para uma vida alinhada à vontade do nosso Senhor Deus. E é com essa compreensão que anos mais tarde, falando para cristãos que estavam sendo perseguidos, Pedro escreve uma carta e ele vai falar que e ele vai explicar que o chamado do Senhor envolve morrer para si mesmo, sofrer com Cristo e servir aos outros para a glória de Deus. E eu quero que nós caminhemos agora sim para o texto que nós vamos expor nessa noite, que é o texto de 1 Pedro, primeiramente no capítulo 3.
verso 18. E por que nós vamos entender sobre o chamado olhando para esse texto? Bom, porque se você se entende como um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus, isso significa que a sua vida, ela vai ser um espelho da própria vida de Jesus. É por isso que Pedro, quando ele escreveu essa carta para cristãos que estavam sofrendo duras perseguições do Império Romano por conta da sua fé, simplesmente por serem cristãos. Eles são pessoas que, por terem amado o Senhor Jesus, por terem confiado suas vidas, convertido seus corações a Ele, passaram a ser perseguidos pelo Império Romano, perdendo seus ofícios, sua fé, sua saúde, seu patrimônio e separados até mesmo suas famílias. E quando esses crentes eles estavam pensando em desistir da fé, quando eles estavam pensando em abandonar a comunhão que eles tinham com o Senhor Jesus Cristo, Pedro escreve essa carta para consolá-los, encorajá-los. É sobre esse contexto que Pedro vai escrever essa carta. E o capítulo 3, verso 18, Pedro ele inicia falando: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Estou lendo na NAA, tá, meus irmãos? Talvez seja um pouco diferente da revista atualizada. Pedro nos ensina, meus irmãos, nesse pontapé inicial aqui, que o nosso propósito ele não é autodefinido, mas ele é dado por Deus. Nós vivemos uma sociedade que quando nós alinhamos plenamente nossas vidas ao nosso chamado, Jesus está nos mostrando que a sua vida, morte e ressurreição, eles não são voltados para ser um bom exemplo, mas para cumprir o propósito de reconciliar-nos com Deus, reconciliar a humanidade com o Senhor Jesus Cristo. Nessa história de descobrir qual é o nosso chamado, ou a própria vocação, ou o motivo de nós existirmos, o mundo fala para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Olhe para dentro de você. Olhe para suas habilidades. Olhe para aquilo que você gosta. Olhe para aquilo que você não gosta. Pense nas suas experiências. Pense no que te traz alegria. Pense no que te traz tristeza. Observe dentro do seu coração o que faz mais sentido para que você encontre esse chamado. E dessa forma, se você fizer o que te traz prazer, o que te faz feliz, você encontrou a sua vocação, você encontrou o seu chamado. Esse é o destino de Deus para você. Bom, se nós olharmos para a própria vida de Jesus, o seu propósito foi vir a esse mundo, sofrer, morrer. Então, quando nós olhamos sobre essa ótica, esse paradigma de olhar para dentro de nós mesmos não funciona na nossa perspectiva cristã. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a luz, meus irmãos, ela não está acesa. Nosso coração, ele é enganoso. Ele não é digno de confiança para nós. E como seguidores de Jesus, nós somos convidados, nós somos chamados a refletir sobre a missão de Cristo no nosso próprio reviver. A verdadeira alegria e satisfação vem de cumprir o propósito para o qual nós somos criados, que é conhecer a Deus e fazer com que Ele seja conhecido. O chamado cristão envolve sofrimento, envolve sacrifício, e assim como Jesus sofreu, mas esse sofrimento ele também traz a verdadeira paz a nós. E a alegria, porque nós estamos cumprindo esse chamado, que é o chamado que Ele tem para nós. É por isso que Pedro chega ao capítulo 4 aqui no nosso texto, e ele vai começar a falar sobre esse chamado. O verso 1, ele fala o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Pedro está dizendo que Jesus, que sofreu e morreu para salvar os pecadores, ele está falando para eles assim: preparem-se, porque a vida que Deus tem para vocês também envolve dor e sofrimento. Nós deveríamos nos preparar da mesma forma como Cristo se preparou, utilizando a mesma atitude de Cristo, como Paulo afirma lá em Filipenses 2,5, né? Tenham dentre vós a mesma atitude de Cristo Jesus.
para que nós pudéssemos começar a viver de fato esse chamado que Ele tem para nossas vidas. Nós não devemos viver essa vida buscando êxtases, prazeres, satisfazer o nosso próprio coração, mas encontrar o nosso propósito em viver para Ele. No caso daqueles cristãos a quem Pedro está se dirigindo, seria sofrer duras perseguições em prol do testemunho de Cristo. Aqueles cristãos, eles estavam imbuídos de diversas perseguições, como eu falei no início. Então, para eles, a confirmação do chamado do Senhor para a vida de cada um deles seria, sim, serem perseguidos e testemunharem do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um bom sinal, meus irmãos, de que nós conhecemos a Cristo é o fato de nós estarmos dispostos a viver somente para Ele. Ao fato de que nós podemos até mesmo sofrer por essa verdade. E essa é uma boa perspectiva, é um bom sinal de que a vida de pecado ficou para trás. E agora nós vemos uma vida de fato voltada para o Senhor. E o pecado aqui, que o apóstolo Pedro está nos falando, não são apenas as coisas erradas que nós fazemos no nosso dia a dia. Não são somente aquelas coisas que nós cometemos que desagradam a Deus. Mas é justamente esse estado de rebeldia contra a vontade de Deus, que não considera quem Ele é ou o que Ele diz, e que faz com que nós vivamos alheios à sua vontade, alheios àquilo que Cristo tem para nós. E a pergunta que vem ao nosso coração, e que quando nós olhamos para esse texto que nós podemos fazer é: então como eu posso exercer esse chamado? De que forma eu posso caminhar para que esse chamado que o apóstolo Pedro está me mostrando aqui, ele possa ser real na minha vida? E eu quero caminhar com os irmãos através de 2 caminhos que Pedro mostra através desse texto, e vamos explorar isso essa noite, que envolve 2 caminhos. E o primeiro caminho que o apóstolo Pedro nos mostra é que para que nós exerçamos o nosso chamado, nós primeiro precisamos nos dedicar a Deus. E ele caminha falando isso a partir do final do verso 1 e verso 2. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Se você quer viver uma vida de completo significado, você não vai encontrar essa satisfação se você olhar para você mesmo. Pedro está dizendo que quem sofrer com Cristo e deixar o pecado para trás é alguém que deixou de buscar os próprios desejos ou de seguir o próprio coração e agora está buscando a vontade do Senhor. É tão importante o que Pedro está dizendo porque é uma vida de dedicação a Deus que vai nos livrar de uma vida de dedicação a nós mesmos. Nós só vamos deixar de olhar para os nossos próprios interesses quando nós olharmos para os interesses do Senhor. E essa tensão entre a vontade de Deus e a nossa vontade, meus irmãos, ela é o nosso dia a dia. E tem uma frase de Martinho Lutero que resume muito bem esse sentimento. Ele fala o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Porque no final do dia, meus irmãos, a nossa vida, ela não é completamente isenta dessa tensão, vontade de Deus e a nossa vontade. Na verdade, nos aproximarmos do Senhor, nos aproximarmos de Deus, fará com que percebamos o nosso coração, pecados que nós não estávamos dispostos a confessar. Quando nós fazemos esse movimento de nos aproximarmos do Senhor, nosso coração vai sendo revelado pecados que muitas vezes nós não compartilhamos, nós não confessamos e que muitas vezes nós nem percebíamos que estavam ali. Coisas que provavelmente você nunca contou a ninguém próximo a respeito. Mas o que Jesus está fazendo simplesmente é abrir os nossos olhos para perceber que o nosso coração, ele não ama a Deus. E ele constantemente se encanta com coisas que a palavra do Senhor nos diz que são detestáveis e destrutivas. Ele caminha no verso 3 e ele fala o seguinte: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios,
tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Pedro está dizendo que uma vez que Jesus alcançou vocês viverão sim nessa tensão entre o que vocês querem e o que Deus quer. Mas agora a perspectiva sobre o grande problema da vida de vocês mudou. Porque o homem sem Jesus, ele vive um labirinto existencial, correndo atrás de coisas que parecem ser boas e deposita sua esperança naquilo que parece dar satisfação, naquilo que parece que vai preencher o nosso coração. Mas é basicamente como alguém que corre atrás de olhar no arco-íris e encontrar no final do arco-íris um pote de ouro. É como uma pessoa que busca saciar sua sede bebendo água do mar, uma água salgada, nunca é capaz de saciar o seu coração. Portanto, viver os próprios desejos, no final das contas, meus irmãos, é viver iludido. É o que Eclesiastes vai chamar, o Salomão, autor de Eclesiastes, vai chamar de vaidade. É correr atrás do vento. E sobre essa ideia de viver de acordo com os nossos desejos, eu gosto muito de uma frase que C.S. Lewis vai falar. Ele fala o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Ele está percebendo que em si mesmo há desejos que da própria alma, da alma humana, que não são capazes de serem saciados. E que por mais que nós tentamos saciá-los com coisas desse mundo, nós nunca encontraremos satisfação. E se isso é verdade sobre nós, é porque nós não fomos feitos para este mundo. Assim como o autor de Eclesiastes fala lá no capítulo 3, verso 15, que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Lewis está dando a nós uma percepção de que pecado não é simplesmente aquelas coisas que nós pensamos, quando nós pensamos mal, ou assassinato, ou adultério. Mas ele está mostrando que pecado são desejos eternos tentando ser satisfeitos em coisas terrenas. Essa percepção permite cada um de nós concluir que não somente coisas ruins são pecado, mas coisas boas também podem se tornar pecado. Elas podem se tornar as coisas boas podem se tornar coisas ruins quando nós depositamos expectativas equivocadas sobre elas. Parem para olhar o trabalho, por exemplo. Nossa sociedade é uma sociedade totalmente voltada para o trabalho. E a Bíblia fala que o trabalho é uma coisa que o Senhor nos deu. É uma coisa que é abençoada por Deus. Mas quando nós passamos a viver a nossa vida simplesmente voltada 100% para o trabalho, e a minha prioridade passa a ser unicamente trabalhar, e eu trabalho a todo momento, eu não descanso, eu não priorizo a minha família, eu não priorizo a minha vida em igreja, eu não priorizo a comunhão, o culto ao Senhor, eu estou sempre voltado dos meus olhos e a minha vida, as minhas prioridades para o meu trabalho. O trabalho, que é algo bom que o Senhor nos deu, ele passa a ser uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa na nossa vida. E Pedro continua no verso 4 da seguinte forma: por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo que alguém que conheceu a Jesus vai começar a incomodar aqueles que não conhecem. E uma ilustração muito boa para a gente entender isso é mais ou menos quando a gente está naquele momento onde a gente vai dormir. A gente deita, apaga a luz e está deitado ali, prestes a dormir. Talvez você já esteja pegando no sono, quarto escurinho. Se você gosta realmente de nenhuma claridade, você desce o blackout, né? Deixa o quarto umbreu. E aí quando você está pegando no sono, vem alguém, liga a luz. Aquela luz incomoda. A escuridão dá um conforto, né? Você está tranquilo, mas aquela luz ofende a nós. Aquela luz incomoda, nos incomoda naquele momento. E de certa forma é isso que acontece quando Cristo nos alcança. Ele nos faz uma lâmpada no mundo escuro.
Ao mesmo tempo que incomoda viver na escuridão, nós nos tornamos uma referência. Pedro ele está encorajando aqueles cristãos a verem dessa forma. Ele está mostrando para que nós nos lembremos que a vida... Está mostrando, para aqueles cristãos que a vida deles não está nas mãos daqueles que os perseguem. A vida deles pertence ao Senhor. Porque o propósito que tem movido os seus corações é de honrar a Deus nesse mundo. Tem um professor do seminário que eu estudei há alguns anos atrás, ele tem uma frase que fala o seguinte: o mundo nunca se incomodou com uma devoção moderada a Jesus. Ele também nunca se incomodou com o excesso de poder, sexo, riqueza ou influência. Mas tem algo que deixa o mundo impaciente. É uma devoção total a Cristo. Um compromisso sem reservas com Ele. Com aquele que é digno de ser chamado Senhor das nossas vidas. Isso é verdade porque quando você decide se dedicar a Deus, isso renderá para você muita retaliação. Enquanto você ficar nas águas rasas de uma vida meia boca com Deus, está tudo bem. A sua luz não acende e você passa despercebido, você não incomoda. Mas se você tomar a decisão de pagar o preço, de viver uma vida de significado, aquela que envolve dedicar-se a Deus, espere incomodar aqueles que não estão muito felizes e não estão muito afim de agradar o Senhor. Porque toda vez que alguém diz, eu estava errado, eu me arrependo dos meus pecados e agora eu creio em Jesus, aquelas pessoas que não reconhecem os pecados e não se submetem a Deus, elas vão se incomodar. Isso vai trazer algum tipo de desconforto para eles. E é por isso que nós somos chamados, meus irmãos, para sermos também testemunhas do Evangelho nesse mundo. Se eu puder definir com uma frase o nosso chamado como cristãos, seria o seguinte: o chamado é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A vida, ela só terá um significado se você experimentar a plena alegria de conhecer a Deus e o fizer conhecido nesse mundo. E esse é o segundo caminho que Pedro está nos mostrando através desse texto. Se o primeiro caminho é... E se nós olharmos para como nós cumprimos esse chamado neste mundo, se o primeiro caminho é nós nos dedicarmos a Deus, o segundo caminho que Pedro está nos mostrando aqui é que nós precisamos nos dedicar às pessoas. E ele caminha no verso 7 da seguinte forma: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É urgente o motivo que está sendo tratado aqui, meus irmãos. É interessante perceber que, à medida que a gente lê o texto aqui do capítulo 3 e do capítulo 4, a gente vem percebendo Pedro nos trazendo de volta para Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele vai nos empurrando em direção às pessoas. E ele fala, não desperdicem mais tempo, vivam para Deus e para os outros. O texto fala, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aqui Pedro está pensando em perdão, porque aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos por pessoas que não amavam a Jesus, eles se deparavam com essa situação, e Pedro está dizendo para que se eles amarem as pessoas, se eles amarem aqueles que os perseguem, eles estariam resolvendo essa questão. Ele direciona isso para a aplicação presente aqui no verso 9. Ele fala lá, ele pede para que os cristãos fossem hospitaleiros. No contexto aqui, isso representava uma profunda atitude de servir, meus irmãos. Porque num tempo de perseguição, se você recebesse um cristão na sua casa, provavelmente seus vizinhos iriam o denunciar, iriam levar vocês às autoridades romanas e você seria preso e os romanos iriam acabar com tudo ali. Portanto, abrir a casa para alguém que você não conhece, por amor de Jesus, nesse contexto era uma profunda atitude de serviço. Se você quiser se dedicar ao Senhor Deus, Ele vai levar você a se dedicar às pessoas. Porém, amar, conforme Pedro fala aqui nesse texto, amar, meus irmãos,
é uma das atitudes mais difíceis da nossa vida. John Stott fala que amor é mais serviço. Que amor é mais serviço do que sentimento. Aqueles que foram alcançados com Jesus, agora o têm como seu Senhor. E agora Ele está, inclusive, ensinando cada um de nós a amar. E o amor não é algo gostosinho que nós sentimos no nosso peito e que faz com que nós façamos coisas especiais. Amor é algo que nasce da verdadeira obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não enviou Jesus a esse mundo porque Ele estava apaixonado por cada um de nós. Mas Ele fez isso porque Ele nos ama. E a sua decisão na eternidade foi essa, de enviar o seu Filho para este mundo. Assim como afirma aquele texto todo conhecido, que é conhecido pela maioria de nós, João 3,16. Por isso, não espere se sentir bem para perdoar alguém. Não espere sentir animado para servir na igreja. Não espere sentir animado para assumir uma posição de liderança. Não espere sentir a vontade para ir lá e evangelizar uma pessoa que Deus tem colocado na sua vida para que você pudesse pregar o evangelho no seu dia a dia. Não é sobre sentimento. Na verdade, é o contrário, é sobre serviço. E é por isso que quando Deus Ele está nos chamando de volta para si, Ele também está nos empurrando para as pessoas. E para que em algum momento, nesse exercício de obediência, a gente possa olhar e nós possamos aprender a ser como Ele, a seguir o seu exemplo. Jesus, no Getsêmani, na noite mais escura e sombria da terra, Ele está num lugar onde Ele diz para o próprio Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse texto talvez seja um dos mais difíceis de interpretar na Bíblia, porque parece que Jesus está olhando para Deus e está dizendo: a gente está querendo coisas diferentes. Mas não é isso que está acontecendo. Eles sempre quiseram as mesmas coisas. Eles são o próprio Deus. Deus Pai e Deus Filho. Porém, Jesus, o Filho, na carne, Ele está sentindo na pele o que estava prestes a acontecer com Ele. Ele seria envergonhado, Ele seria abandonado, Ele seria açoitado, Ele seria crucificado, uma das piores mortes da época do Império Romano. Ele podia dizer isso, e Ele diz, basicamente isso: Pai, o que eu sinto dói. Mas Ele termina a oração no Getsêmani dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é porque Ele nos amou, meus irmãos. Por isso que Deus está nos libertando de nós mesmos. Deus está convertendo o nosso próprio coração para Ele. E está nos desconvertendo de nós mesmos. Deus, Ele está nos arrancando desse mundo escuro e está nos levando para a sua luz. Ele está desarraigando o nosso coração de uma vida de pecado, de uma vida rebelde, e Ele está nos plantando no seu reino. E essa experiência, ela não vai ser muito tranquila, meus irmãos. Servir as pessoas não é algo fácil. Por isso, o apóstolo Pedro continua no verso 10. E ele ordena: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. É por isso que Pedro está dizendo: já que é tão difícil, tão sobrenatural amar alguém, ele aborda o assunto dos dons. E o que dom tem a ver com serviço? Na verdade, tem tudo a ver. Porque Deus está nos convidando para fazermos parte da sua obra e Ele quer fazer coisas através de nós. E coisas que muitas vezes nós não temos a mínima capacidade de fazer pelos nossos próprios esforços. Bom, nos últimos anos eu tenho tido o privilégio de presenciar alguns casamentos, muitos amigos casando, e todas as vezes que eu e minha esposa a gente vai em casamentos, a parte que nós mais gostamos é a parte dos votos. No entanto, quando nós olhamos para a parte dos votos, nós temos ali duas pessoas que estão se comprometendo a amar umas às outras e fazem diversas promessas que muitas vezes não têm capacidade de cumprir. Sendo sincero, muitas daquelas promessas são promessas lindas, promessas que são feitas do fundo do coração, mas promessas que daqui a pouco nós vamos começar a descumprir. E é basicamente
Aí que vem a ideia dos dons. É o mesmo princípio aqui. O ser humano, por natureza, ele é incapaz de fazer algo bom. Porque até mesmo as coisas boas que nós fazemos vêm de motivações erradas. E é por isso que, nesse desafio de viver uma vida com um propósito, é que Deus fala que nós precisamos nos dedicar a Ele. E a palavra dom, no meio evangélico, é uma palavra muito mal interpretada, meus irmãos. Quando se fala, eu tenho um dom, parece que a pessoa ela é quase como se fosse um super-herói, ela tem superpoderes, ela faz parte dos Vingadores, né? É quase como se fosse uma patente espiritual. Eu tenho dom, tal dom. Dom, biblicamente falando, meus irmãos, nada mais é do que uma capacitação sobrenatural que Deus concede a cristãos para que eles edifiquem a igreja. Deus, ele potencializa habilidades que nós já temos de maneira inata, para que nós possamos, através de circunstâncias e oportunidades, nós possamos servir alguém. Nós possamos fazer com que aquele serviço que nós nos dispomos a fazer, ele seja de fato efetivo, ele seja de fato voltado para a sua glória. Na disposição de servir outras pessoas, Deus vai nos capacitar através dos dons. E Pedro caminha falando no verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Já que é tão complicada essa história de qual é o meu dom, quais são as minhas habilidades, Pedro faz um resumo para nós. Ele fala assim, Deus tem usado todos nós para o mesmo propósito, porém de formas diferentes. Pedro simplifica essa questão para nós e ele mostra que os dons eles são trabalhados em duas naturezas, falar e fazer. Primeiro, aqueles que falam, tá tudo que é ligado à comunicação, ao ensino, ao aconselhamento, às palavras. E do outro lado tem aquelas pessoas que fazem, pessoas que estão mais ligadas àquela parte técnica, às tarefas, às coisas práticas, realmente de botar a mão na massa. E ambos aqui, meus irmãos, são importantes. Ambos são usados por Deus, mas agem de maneiras completamente diferentes. Aqueles que falam, falem conforme as palavras de Deus. É isso que ele fala, né? Falem conforme os oráculos de Deus, falem conforme a palavra de Deus. E é por isso que você não deveria dar ouvidos a alguém que fala em nome de Deus, aquilo que Deus não disse. Porque aquele que fala, seja ensinando crianças, seja aconselhando numa sala, seja pregando num púlpito, ensinando a palavra de Deus, ele tem que dizer conforme Deus disse. Tem que falar conforme a palavra de Deus orienta. Mas do outro lado, aqueles que fazem, o apóstolo Pedro fala que aqueles que fazem executem as tarefas e eles não devem fazer com suas próprias forças, porque eles não têm força suficiente, mas conforme a força que o Senhor dá a eles. Isso tudo nos leva à pergunta, como eu posso reconhecer o meu dom? Porque se eu devo me dedicar às pessoas, como eu posso reconhecer o meu dom? Como que eu posso reconhecer as capacidades que o Senhor Jesus me deu? É nesse caminho que nós podemos olhar lá no texto de Romanos. Quero que os irmãos caminhem para esse texto. A Bíblia, ela tem falado através dos nossos corações nas pregações matutinas, né? Em 1 Coríntios 12 é um dos textos que nos mostra sobre as listas dos dons. Mas Romanos 12 também vai falar um pouco sobre, e é um dos textos que trabalha essa lista dos dons. Romanos 12, verso 6, fala o seguinte a nós. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo amplia um pouco esse leque e ele está dizendo aos romanos assim, se Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a fé que você recebeu. E profetizar, meus irmãos, não é prever o futuro de ninguém.
Biblicamente falando, é comunicar a palavra de Deus. É comunicar as verdades do Senhor. Desde o Antigo Testamento, aquilo que os profetas falavam, aquilo que eles comunicavam ao povo, era única e exclusivamente o que Deus tinha direcionado a eles. Nesse momento eu estou profetizando, eu estou comunicando a palavra de Deus a vocês. E se você já ouviu essa história, né? No nosso contexto cristão é muito comum, alguém chega depois do culto e fala: eu profetizo uma semana de bênçãos na sua vida. Eu profetizo bênçãos sem medidas para você. Tá, legal, muito obrigado. Mas, biblicamente falando, talvez o mais honesto e o mais seguro fosse falar: eu desejo a você uma semana de bênção. Eu desejo a você uma boa semana. Eu oro para que você tenha uma boa semana. Meus irmãos, a palavra do homem, ela não tem poder de mudar realidades espirituais de ninguém. Nós e as nossas palavras não mudam destinos, não mudam aquilo que vai acontecer, mas é a palavra de Deus que orienta o nosso caminho. Por isso, aqueles que profetizam são aqueles que pregam a palavra de Deus, e o próprio Deus é quem faz com que as pessoas que ouvem tenham suas vidas transformadas. Não são as palavras que eu estou comunicando a vocês que vai habita no coração de cada um, que é capaz de transformar na medida que você absorve, que você ouve da palavra do Senhor. E Paulo continua: ser ministério, dediquemos-nos ao ministério. Aqui ele fala do dom do serviço, né? Tem a ver com aquelas pessoas que ajudam, que servem, que se dedicam a servir de toda e qualquer forma que é necessário. Se precisa carregar cadeira, vão carregar cadeira. Se precisa limpar a igreja, vão limpar a igreja. Aquilo que envolve botar a mão na massa, o serviço, né? Ele continua: o que ensina, dedica-se ao ensino, o dom de ensino. Aqui são aquelas pessoas que ensinam as verdades de Deus. Que, portanto, a ordem aqui do Senhor é que elas ensinem bem, que elas ajudem as pessoas a compreenderem as verdades de Deus e a darem justamente esse próximo passo na caminhada cristã. Ele continuou: o que exorta, faça-o com dedicação. Aquela ideia do dom de encorajar, dom de exortação. Aqui está relacionado com aconselhamento. Aquelas pessoas que pegam na mão das outras e buscam caminhar nessa jornada com elas. O que contribui com generosidade. A ideia do dom de contribuição, do dom de contribuir. A generosidade, meus irmãos, ela tem que ser uma marca geral dos cristãos. Uma marca de todos nós. Mas existem algumas pessoas que têm oportunidades e circunstâncias especiais e fazem de forma mais desprendida para viabilizar a expansão do reino de Deus nesse mundo. E é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que preside com zelo, o dom de liderança. E aqui são aquelas pessoas que olham os processos e têm a capacidade de organizá-los para que tudo funcione bem e para que as pessoas sejam cuidadas com mais facilidade. Aquelas pessoas que conseguem olhar para as coisas, organizar, liderar e distribuir bem as demandas. Esse seria o dom de liderança. Quem exerce misericórdia com alegria. Estes são aqueles que Deus deu uma sensibilidade especial para olhar para os mais necessitados, para os mais vulneráveis, para que eles possam ser alcançados e protegidos. É um convite para todos nós, meus irmãos. Mas aqui, às vezes, é uma capacitação sobrenatural que o Senhor nos dá para realizarmos essa atividade. Bom, para aqueles que não têm vindo, né, para o culto matutino, onde o pastor Marcos tem exposto 1 Coríntios, eu acabei de dar um resumão das últimas semanas, né, onde ele tem trabalhando a ideia dos dons. Qual dessas coisas tem mais a ver com você? Qual dessas coisas Deus tem colocado no seu coração para que você esteja servindo na casa dele? Tudo isso nos leva à seguinte pergunta: onde e como Deus quer te usar hoje? Quando eu levanto essa pergunta, eu não estou somente olhando para os serviços que nós realizamos aqui na igreja, ou nas programações dos ministérios, que são muito importantes. É um convite para todos nós, membros cristãos, que estamos nessa comunidade, que nós possamos servir conforme aquilo que Deus nos dá aqui na igreja. Mas eu também estou olhando para as oportunidades que Deus te deu para servir fora da igreja. Muitas vezes nós não olhamos
para as situações que o Senhor tem colocado na nossa vida como oportunidades para servir ao próximo. Quando nós entendemos que o nosso chamado cristão envolve nos dedicarmos a Deus e Deus está nos empurrando para as pessoas, nós precisamos entender que onde Deus nos colocou neste mundo, não somente no domingo, meus irmãos, não somente na igreja que nós congregamos, que nós somos membros, mas também na nossa semana. Onde Deus nos colocou durante a nossa semana, também é um lugar onde Deus quer que nós nos dediquemos às pessoas. Ontem eu fui no barbeiro e fui cortar o cabelo e esperei, eu já estava com o horário agendado, cheguei lá, o barbeiro começou a cortar o cabelo e a barbearia estava lotada. E eu olhei por um momento, né, refletindo um pouco sobre essa palavra que eu iria trazer para os irmãos essa noite. E eu parei para olhar e eu vi vários barbeiros cortando o cabelo dos seus clientes, né? E aqueles barbeiros, eles aprenderam a servir as pessoas daquela forma, através do seu talento ali de cortar cabelo. Mas eles não fizeram a máquina que eles cortam o cabelo. Eles não fizeram a tesoura que eles usam para cortar o cabelo. Alguém se dedicou para que aquilo existisse e que aquele instrumento pudesse ser viabilizado para que o barbeiro pudesse estar cortando o seu cabelo. Quando eu olho para a minha semana, eu trabalho com planilhas, com Excel, uma plataforma que eu não desenvolvi, que eu não fiz, e que me serve no meu dia a dia, que eu trabalho, e que aquilo supre as minhas necessidades. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que muitas vezes nós não percebemos, mas os nossos ofícios, eles ajudam outras pessoas, eles servem outras pessoas. Quando nós estamos no nosso trabalho, nos dedicando, dando o nosso melhor, nós estamos nos dedicando para Deus, sim, mas também estamos nos dedicando e dando o nosso melhor e nos dedicando às pessoas. E o meu encorajamento hoje, meus irmãos, é para que nós possamos olhar para o nosso chamado como cristãos, de nos dedicarmos a Deus, nos dedicarmos às pessoas. E nós entendemos que esse chamado, ele não é só para o nosso domingo, às vezes por sábado, quando tem uma programação do ministério. Mas esse é um chamado integral. Esse é um chamado para que nós possamos viver a nossa vida ao longo de segunda a segunda, de domingo a domingo, vivendo segundo esse propósito. Nos dedicarmos a Deus, cumprirmos o nosso ofício, nosso trabalho, como se fosse para Deus. Mas também nos dedicarmos porque nós estamos fazendo aquilo para as pessoas. Nós estamos servindo pessoas com os nossos ofícios. E talvez você esteja se perguntando, ouvindo tudo isso, e você se pergunte, tá, mas e se eu falhar? Se eu não der conta de cumprir esse chamado? Porque não é um chamado fácil, meus irmãos. Não é um chamado simples. E se eu errar no meio do caminho? E se eu não tiver a capacidade de cumprir esse chamado de forma completa? E é exatamente aqui que a história de Pedro nos ajuda. E eu quero olhar um último texto com os irmãos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Assim como o texto que nós lemos no início, Lucas 5 é um dos meus textos que eu mais gosto nos evangelhos, que mais tocam o meu coração. Esse aqui também é um desses textos. E aqui, depois de ter sido chamado, depois de ter caminhado com Jesus, depois de ter prometido fidelidade ao Senhor, Pedro falha de uma forma pública e profunda com o Senhor Jesus. Ele o nega 3 vezes. Ele se depara com Cristo diante da crucificação e ele está decepcionado. Ele nega Jesus no momento mais decisivo da vida de Jesus. E quando tudo parece estar perdido, após a morte do Senhor Jesus, aqui em João 21, Pedro volta a fazer o que ele mais sabia fazer. Ele tinha entendido que ele passou ali os seus 3 anos de ministério, servindo ao Senhor, realizando milagres, ouvindo do Senhor Jesus, todas aquelas verdades. Mas aí, aqui, ele, depois de toda essa decepção, depois de falhar, depois de ter decepcionado o Senhor, ele volta a fazer o que ele sabia fazer, ele volta a pescar. É como se ele dissesse, com a vida dele, que o seu chamado tinha acabado, aqueles 3 anos foram bons, fizemos grandes coisas, foi legal, foi bacana, mas agora tem que voltar para a minha vida anterior, né?
Mas Jesus, ele não desiste de Pedro. O texto fala que ele encontra Pedro ali, no meio da rotina, uma rotina de fracasso. E esse texto, ele é tão bonito, porque ele é quase como se fosse o fechamento daquele texto lá de Lucas 5. No texto de Lucas 5, Pedro passa a noite pescando e ele não consegue pegar nenhum peixe. E quando a gente olha isso, a gente pode até parar para pensar, Pedro era um pescador bem meia boca, né? Bem fraquinho. Os únicos momentos que o evangelho mostra ele pescando, ele não tá conseguindo pegar nenhum peixe. Mas aqui nesse momento, é exatamente o milagre que é feito lá. Jesus reedita esse milagre da mesma forma aqui. Ele o encontra no lugar de fracasso, sem conseguir pegar nenhum peixe. E ele não começa com nenhuma acusação. Ele fala para Pedro para que ele fosse e pescasse do outro lado. Pedro muito provavelmente olha para aquela situação e eles ainda não tinham reconhecido Jesus naquele momento. Jesus está da margem dando a instrução para Pedro e os outros discípulos. E Pedro fala, isso talvez esteja me parecendo um pouco familiar. Mas da mesma forma como acontece em Lucas 5, Pedro aqui joga a rede do outro lado e a rede se enche de peixes. E nesse mesmo momento, no verso 6, capítulo 21, ele fala, né? Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Pedro desde sempre muito afoito, né? Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas pequenas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo tendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, é que depois de toda essa situação, depois de todo esse milagre reeditado, né? O milagre do chamado de Pedro é refeito aqui nesse momento. O texto fala que Jesus vem com uma pergunta, e o verso 15 fala o seguinte, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta uma segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, percebem o padrão aqui no texto? Se amamos a Jesus, se nós dizemos que nós amamos o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, essa dedicação amorosa, ela tem que nos levar a cuidar das pessoas. É esse o convite que Jesus faz a Pedro logo após ser ressuscitado, logo após ver que Pedro estava abandonando o seu chamado, estava abandonando aquilo pelo qual Jesus dedicou 3 anos da sua vida para ensinar os discípulos. Ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, claro, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus ele não pergunta sobre o desempenho de Pedro, não pergunta sobre o currículo espiritual de Pedro, não pergunta sobre nenhum histórico de erros da vida de Pedro. Ele pergunta sobre o amor. Ele faz a pergunta que confirma o chamado de Pedro. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, cuide das minhas ovelhas.
apacente as minhas ovelhas. E esse texto nos ensina algo essencial sobre o chamado de Deus. Ele não é sustentado sobre a nossa própria força, meus irmãos. E ele nem é cancelado quando nós fracassamos. O chamado de Deus em nossas vidas, ele é sustentado única e exclusivamente pela graça do Senhor. Falhar não nos desqualifica automaticamente para esse chamado, mas insistir em viver uma vida longe do Senhor Jesus, isso sim nos desqualifica para esse chamado. Então, se você falhar, e meus irmãos, todos nós falhamos, todos nós iremos falhar. O convite que Jesus nos faz aqui não é para que a gente desista, mas para que nós voltemos a Ele. Voltar para Jesus, voltar para a obediência, voltar para onde Deus nos colocou. Voltar para o serviço, porque se o mesmo Cristo que nos chama é o Cristo que vai restaurar os nossos corações. E Ele continua usando, e Ele vai continuar nos usando, não porque nós somos perfeitos, não porque nós temos as habilidades que Ele quer que nós tenhamos, as habilidades necessárias, nós cumprimos o descritivo da vaga de discípulo de Cristo. Não, mas Ele vai continuar nos capacitando para que nós possamos aprender a amá-lo perfeitamente e a depender dEle. Já deu para perceber que não é sobre você, né, meu irmão? Não é sobre o seu lucro ou sobre a sua fatura do mês, não é sobre nada disso. Mas tudo que nós fazemos é sobre Jesus. A diferença é que se você procura significado nas coisas, você nunca encontrará. Mas quando você perceber que Deus tem te capacitado, Ele te deu um chamado para honrá-lo, cuidando das pessoas, aí sim, meus irmãos, a sua vida vai começar a fazer mais sentido. O propósito da nossa vida é tão importante que é em persegui-lo que muitas pessoas têm investido tudo o que tem para descobrir esse chamado, para descobrir esse propósito. É tão importante que as pessoas abrem mão da própria vida por não conhecerem esse propósito. Porque elas estão buscando isso o tempo todo, elas estão buscando o que preenche os seus corações, o que dá propósito para a vida delas. E é nesse espírito que o apóstolo Pedro termina o nosso texto lá, no capítulo 4, verso 11. Ele fala para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. O seu chamado, meus irmãos, não está naquilo que você faz. Está naquele que te chamou para glorificá-lo no que você faz. O seu chamado está em ouvir a Deus e obedecê-lo. O seu chamado está em assumir uma posição de servo nesse mundo. Para que, quanto melhor você fizer isso, mais as pessoas possam conhecer ao Senhor que você serve. E a Ele, a Deus, seja toda a glória em tudo aquilo que nós fizermos nesse mundo. Para todo sempre. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que nos instrui que o nosso chamado, Senhor, não é um chamado para uma vida voltada para as coisas deste mundo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revela que o Teu chamado para as nossas vidas, Senhor, é um chamado que envolve negar a nós mesmos, Pai. Envolve tomarmos a nossa cruz e Te seguir. E esse chamado, Senhor, que exige que nós nos dediquemos ao Senhor, também nos empurra para nos dedicarmos às pessoas. Senhor, como é difícil olharmos e queremos amar e servir as pessoas, Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor ajude tanto a mim quanto os meus irmãos aqui, Senhor, a se dedicar melhor às pessoas, a termos uma vida de dedicação plena no Senhor. Que nós possamos cumprir o nosso chamado como os cristãos, Pai. Nós possamos ouvir esse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós possamos olhar para esse chamado e buscarmos cumprir esse chamado, Senhor. Sabendo que nós vamos falhar, Senhor. Nós não somos perfeitos, nós temos a nossa natureza pecaminosa.
nós precisamos perseverar, Senhor, em obediência, em servir ao Senhor neste mundo. Nos ajuda, Pai, a caminharmos nessas duas direções que o Senhor nos deu através desse texto. Nos ajuda a nos dedicarmos fielmente ao Senhor, a deixarmos tudo aquilo que é a nossa vida de pecado, aquela vida que nos levava para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios prazeres, Pai, para que tudo isso fique para trás e que para que nós, a partir de agora, possamos nos dedicar ao Senhor, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor quer, a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que nós possamos ver essa disputa, Pai, que o nosso coração tem, das nossas vontades e das Tuas vontades. Nós possamos escolher o Senhor, Pai. Nós possamos perseverar no nosso chamado. Nos ajuda a entendermos também que o nosso chamado envolve nos envolvermos com as pessoas, Pai. Ajuda a Tua igreja aqui, Pai, para que cada um aqui presente, Senhor, aqueles que já reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador, aqueles que são membros dessa igreja, percebam o seu papel no corpo, Pai. Aqueles que já têm servido, Pai, possam fazer isso de forma consciente de que eles não fazem isso pelas próprias forças. Eles fazem na dedicação e na dependência do Senhor. Aqueles que ainda não servem, Pai, aqueles que não cumprem o seu chamado plenamente, que o Senhor convide nessa noite para que essa palavra confronte seus corações. Para que essa palavra, Senhor, faça com que cada um de nós entendamos que somos discípulos do Senhor e o nosso chamado envolve nos dedicarmos aos outros, nos dedicarmos às pessoas. Nos ajuda a encontrarmos como nós podemos Te servir e como nós podemos servir ao nosso próximo de forma mais plena aqui na Tua casa, Pai. Não somente aqui, Senhor, mas nos ajuda também a servirmos as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai, na nossa semana, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde quer que o Senhor esteja nos colocando, Senhor. Nos ajuda a sermos testemunhas desse chamado que o Senhor colocou nos nossos corações. É isso que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.